Olá, nossa, tem até retorno, estou achando muito chique. Bom dia, pessoal. Estou aqui, eu sou o Lucas Laspierre, com o professor Ricardo Matsuzawa, e nós estamos começando o primeiro Cine Encontro. Obrigado para todo mundo que veio, obrigado principalmente para os nossos convidados, né? Então, eu acho que... Não sei se quer explicar um pouquinho o processo ou apresenta os convidados primeiro? Pode apresentar. Pode mesmo. Poderia mais se eu não tivesse perdido meu caderno, né? Não, essa parte eu sei. É o primeiro, pessoal, é o primeiro. Então, nós temos aqui os diretores, né? O Antônio Barreto, diretor também? Já fiz direção também. Tá. Antônio Barreto e o Paulo Micheroni, do Antimônio. E estamos aqui com a Duda Zarzor, acertei? Zarzur. Eu tenho cola, mesmo assim não vai. E a Carol, que está chegando, né? A Carol Matarazzo, a gente já vai chegar. E a gente vai exibir primeiro os curtas, e depois a gente... não sei se o professor Ricardo provavelmente vai fazer uma fala, e aí a gente abre para perguntas, tanto online quanto não. Bem-vindos ao evento, à transmissão, e agradecer também os convidados todos. A gente está muito feliz, né, receber os alunos queridos que acabaram de sair para falar desse processo. Acho que é um evento muito legal, mas agradecer também todo mundo que está ajudando, né? Tem um pessoal novo aí que entrou no núcleo ajudando, temos o Bruno Botas ali sempre, e o Luca. Desculpa se eu esqueci alguém, depois a gente fala o nome, mas muito obrigado. Bom dia, queria agradecer também aqui os profissionais de direção, né? Hoje o tema vai ficar bem aberto, né? Vocês podem explicar, comentar, mas entender o processo mesmo o trabalho de direção no curta-metragem. Acho que o Paulo já assinou 3 ou 4 curtas na direção. E a Duda, acho que como diretora, é a primeira, né? Mas o segundo, mas com co-direção, que é também um processo interessante de entendimento, né? Então, meio que vai nortear estudar essa produção de curta-metragem, mas discutir vários aspectos ali para compartilhar aqui com quem está assistindo, quem quer começar, quem está na universidade. Vocês querem comentar alguma coisa? Não? Tá bom? Então, acho que a gente assiste os curtas, tá? Mas depois vocês se apresentam para o público. Lembrando que uma grande parte não conhece ainda vocês. Não, então, eu só queria falar, e foi essa cola que eu perdi, mas tudo bem. Não é isso, acho que são curtas maravilhosas, independente disso, mas eu gostaria de falar também que são processos, tanto do ponto de vista de produção, que é muito legal, né, como foi todo o processo, mas falar que são premiados, né? Riscando Fósforos ganhou o prêmio de fotografia da semana. Não, concorreu na Semana Fotografia, na Semana ABC. Semana ABC é um dos grandes eventos do cinema por parte profissional, né? São quase os diretores de fotografia mais importantes do Brasil e alguns que estão com carreira internacional, né? E estar em destaque lá é muito difícil, é um mérito. E o Paulo e Antônio, né, que com o Antimônio já circulou em vários países, mas depois vocês comentam quais festivais, participou do Festival Muca, que é mais interno, mas acho que tem outros prêmios que são alguns, né, que a gente não lembra de cabeça, aí vocês comentam, tá bom? Daqui a pouquinho, depois dos filmes. Quase deu tempo. Opa, chegou... Aqui a gente está em base em São Paulo, é um trânsito, um caos. Está aqui a Carol Matarazzo. Acho que ficou apertadinho o banco, mas a gente dá um jeitinho. Tá bom? Tá bom. Vamos ver os filmes, então? Desculpa o caos, gente. Vamos, tá. Por favor, a gente respira e começa. Beleza. Opa. Aí, ó. Opa. Ótimos filmes, né? Agora eu vou deixar a palavra com vocês ali para falar um pouco de vocês e um pouco dos filmes e depois a gente conduz. Mas fiquem na ordem que vocês quiserem. Primeiro comissão de vocês. Bom, me chamo Antônio Barreto, eu fui o roteirista do projeto,
Mas foi um processo coletivo, né, entre o roteiro e direção. Acredito que na parte de direção desse curta exclusivo, o Paulo pode falar melhor sobre o processo, mas a gente acabou compartilhando, é claro que cada um na sua área, mas foi um processo coletivo que a gente passou. Bom dia a todo mundo. Prazer, eu me chamo Paulo Mucheroni, sou o diretor do Antimônio. Vou tentar falar bem rápido agora, para depois a gente ir aprofundando mais e falando sobre mais detalhes, enfim, tirando todas as dúvidas. Vou aproveitar para me apresentar. Eu comecei minha carreira no teatro com 9 anos, fui estudando cada vez mais, me envolvendo com a arte, e eu cheguei na faculdade de cinema com o intuito de ser diretor. Então, esse primeiro projeto, Antimônio, foi o projeto que eu falei, é aqui que eu vou descobrir se é isso mesmo que eu quero ou não. E a gente se jogou, a equipe toda se jogou de corpo e alma para fazer esse trabalho, esse estudo, né? Eu acho que ele é mais uma pesquisa em vários sentidos, que traz vários resultados para todos nós. É verdade, também acho. E é isso. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o processo. Prazer para todo mundo. Bom dia. Eu sou a Duda Zarzur. A gente fez a direção juntas, eu e a Carol. E foi um projeto muito doido. A gente foi no começo do ano, a conversar sobre ideias do que fazer. E aí o nosso roteirista, o Alê, ele teve a ideia de fazer esse filme, Riscando Fósforos, e a gente amou, e a gente sentiu que bateu a conexão na hora para fazer o filme, e as nossas ideias iam bater. A gente já tinha feito outras coisas em parceria, ela direção, eu direção de arte, e ao contrário também. E aí a gente sentiu que colou, e foi muito bom, foi muito intenso, mas a gente sentiu muita falta. Oi, gente, eu sou a Carol. Dividi a direção e a direção de arte de Riscando Fósforos com a Duda. É isso, foi um processo muito louco. Eu acho que quando a gente decidiu que a gente ia começar a pensar a fazer isso com mais tempo e se preparar melhor, e as ideias começaram a vir, a gente estava muito presa àquilo de não vamos fazer terror, nem algo trágico que seria muito complicado, que a gente fez isso muito. E aí a gente ficou muito tempo pensando, nossa, a gente tem que ter uma coisa que seja, tipo, quando a gente lê, a gente fique, é isso. E o Ale realmente trouxe e a gente falou, é isso. E também, na hora de decidir como iam ser, quem ia ficar com cada cargo, função, a gente estava nessa também. Tipo, eu fazia direção e direção de arte, a Duda fazia direção e direção de arte, uma já tinha feito direção de arte para outra, e então a gente falou, mano, e se? E aí, tipo, endoidamos juntas, mas rolou. E foi muito louco, assim, tipo, esse projeto todo e desenvolver tudo isso. E é uma loucura, mas, assim, é doido, mas é muito legal você ter a direção de arte e a direção do mesmo projeto. E enfim, é isso. Alô? Não vou conseguir não comentar aqui, né? Eu não quero fazer nada trágico, o mundo acaba. Mas é sutil, né? é sutil. Não, mas no tom, eu entendi, na coisa do gênero. Mas é engraçado, né, como a gente vê isso. Né? Talvez algo que só faça sentido nesse contexto aqui, que você fala, não, tá, é o gênero, perfeito. Né? Eu vou começar assim, com uma pergunta muito geral, mas queria dizer que daqui a pouco a gente, se a plateia, né, quiser, temos vários realizadores, né, pergunta, comentário, e também no YouTube, né? E aí, já vou comentar, tem o Miguel aqui, que está comentando, e ele usou algumas palavras interessantes para descrever o Antimônio, né? Foi urgente, necessário. Eu acho legal como... eu sempre vou achar muito legal essa abertura, né? Que tem uma coisa ali do poético, do experimental, que dá uma abertura, dá umas leituras. E com certeza também a gente já volta para falar desse fim do mundo aí que não é trágico, mas só avisando, né, liberando aí para as pessoas perguntarem. E aí queria que vocês contassem um pouco, né, considerando o nosso contexto, os dois grupos, assim, um pouco desse processo de produção, quanto tempo levou, como que é a ideia, como que foi, né, o que vocês acharem interessante, mas
essa ideia aqui, né? Como que a gente vai e faz esse primeiro curta, esse processo. E só uma coisa, não sei se vocês viram, mas eu estou aqui com o YouTube, o caderninho, e peguei esse aqui, que é do Riscando Fósforo. Tá. Só para completar, né, também já apontar aqui como é que vocês definiram essa visão de direção no projeto, já para explicar o processo, tá? Acho que agora, especificamente, nesses 2 filmes, depois a gente pode abrir para vocês falarem dos outros projetos que vocês trabalharam como diretora de arte. Acho que a parceria do Antônio, do Paulo, acho que grande parte dos projetos, o Antônio que faz o roteiro, né? Tá bom? Mas vocês podem comentar outras coisas também, tá bom? Vamos lá, então. Vou falar um pouquinho sobre o processo como um todo de Antimônio. Me ajuda, Barreto. Claro. E se eu estiver falando demais, por favor, me interrompam, tá? Porque se me colocar para falar de Antimônio, eu vou falar eternamente. Antimônio é um projeto que nasceu para o nosso grupo de uma maneira inesperada. Era um assunto que a gente tinha individualmente, a gente ainda não se conhecia, né? Nosso grupo se juntou, a gente não conhecia a história de vida de cada um, mas era um assunto em comum entre todas as pessoas, né? Era um tema em comum entre todas as pessoas. Só para contextualizar, a gente fez esse projeto, ele nasceu no segundo semestre, nosso segundo semestre letivo, né, da faculdade. Não lembro quando foi, 2022? Primeiro semestre de 2022, né? Isso. Ele nasceu no primeiro semestre de 2022. Eita lasqueira! É isso, primeiro semestre de 2022, nosso segundo semestre letivo. Acho que deu para entender, né? Nosso primeiro semestre da faculdade a gente tinha feito online, ainda com outro sistema, pós-pandemia, a gente realmente não se conhecia. Nosso grupo se juntou por, enfim, diversos motivos. Eu tinha esse desejo gigantesco de me provar como diretor, de me testar como diretor, de entender se era aquilo que eu queria fazer mesmo. E nós tínhamos o desafio, na UC de narrativas documentais, de desenvolver um documentário. E aí, no nosso processo de pesquisa, a gente se deparou com várias linguagens, enfim, várias maneiras de se documentar alguma coisa. Compartilhando um pouco da experiência em comum, nós chegamos no tema do Antimônio, que é relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Enfim, até chegar nisso foi um caminho longo. Muitas ideias ruins. Muitas ideias ruins. Só que o Antimônio não foi uma ideia, foi um grito, né? Ele surgiu como ele veio da alma de cada integrante do grupo e foi muito doido como todo mundo olhou para o mesmo lugar. Bom, vou parar de ficar enrolando. Quero falar sobre o processo criativo de Antimônio. Tendo esse desafio de falar sobre o relacionamento abusivo e tóxico, a primeira coisa que a gente fez, sentei junto com o Barreto, com o resto da equipe também, a gente se dividiu, cada um com a sua função, cada um com a sua missão, mas a gente sentou e acho que o nosso primeiro pensamento foi, a gente vai falar sobre um tema muito delicado, cada um de nós passamos por situações, depois eu entro um pouquinho mais em detalhes sobre isso, para justificar algumas escolhas do próprio documentário. Mas a primeira etapa que a gente se deparou foi: precisamos nos basear em fatos científicos para que esse seja um curta, né, um documentário, um curta documental, que tenha fundamento, que venha de algum lugar que faça sentido, que tenha algum sentido. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu, foi se debruçar em cima de pesquisa, em cima de pesquisa, em cima de pesquisa, em cima de relatórios científicos. A gente passou, acho que quase um mês, né, estudando sobre o que a ciência dizia sobre o relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo. E aí a gente descobriu, vindo da ciência, o Barreto pode até detalhar um pouquinho mais, que existe um padrão comportamental, que existe um ciclo dentro do relacionamento abusivo, tóxico. Obviamente que nesse curto a gente está falando sobre o relacionamento heteronormativo, mas a gente sabe que não é só no relacionamento heteronormativo que acontece o relacionamento abusivo. E sobre isso, foi durante o processo de pesquisa que a gente fez
eu acho que foi aí que a gente realmente encontrou, na verdade, o que a gente queria falar, né? Porque no início do processo, a gente tinha uma ideia ampla do relacionamento abusivo e a gente não estava sendo só de relacionamento amoroso, podia ser relacionamento de pai, mãe, trabalho, era em geral, né? Mas como a gente tinha um curta documental, a gente decidiu e viu que era melhor a gente focar do que sair falando de um monte de coisa juntas, né? Então acho que foi muito importante esse processo de pesquisa, além de também se entender o assunto, né? Mesmo a gente tendo as nossas experiências pessoais e outras experiências relatadas, ter uma informação científica nos deu a confiança e a escolha do que a gente queria falar, né? Exato. E nesse processo de pesquisa da ciência, a gente descobriu o ciclo, né? A existência desse ciclo, que é a fase da lua de mel, do encantamento, né? Que no curta, inclusive, é muito nítido a divisão dessas fases. A fase da lua de mel, pode ser que eu esteja falando besteira, porque, enfim, já faz muito tempo que a gente estudou e não tenho as informações tão afinadas assim na ponta da língua agora. Mas é o momento do encantamento, né? O encantamento do relacionamento, seja no relacionamento, enfim, leva em relacionamento como todo tipo de relacionamento, seja de pai, mãe, enfim, todos os tipos. É a fase do encantamento, onde a gente se convence, né, ou é convencido de que vai ser mil maravilhas e as coisas vão ser lindas e vamos ser felizes para sempre, resumidamente, né, o conto de fadas, exatamente. A segunda parte é onde a gente conhece, de fato, quem é a pessoa com quem a gente está se relacionando. E a pesquisa diz, eu não lembro os números de cabeça agora, mas uma porcentagem muito grande de agressões acontecem nessa segunda fase, que é onde a pessoa já foi conquistada, ela já está envolvida com o outro ser humano, e aí é onde as coisas vão por água abaixo, acontecem casos de agressões, muita agressão verbal, então nem se fale. Psicológica, né? É onde o psicológico daquele que está se relacionando é destruído. E a terceira fase, e última, porque não é uma última, na verdade não é uma última, né, porque o ciclo se repete, a terceira e última fase é o período de remissão, né? Das promessas. É depois das promessas terem sido quebradas, do psicológico ter sido abalado, da pessoa ter sido agredida, enfim. É onde o agressor ou o abusador promete que vai fazer diferente, que vai mudar, que foi só um momento de estresse, de nervosismo, um desentendido. E aí ele conquista a pessoa novamente até o ciclo acontecer infinitas e infinitas e infinitas e infinitas vezes. Então foi esse, assim, eu acho que esse foi o pontapé inicial para a gente decidir como que a gente ia fazer esse documentário. Ele foi muito importante para a gente entender, tá, beleza, eu acho que a gente tem alguma coisa aqui, mas mais importante do que ter uma estrutura narrativa que a gente conseguiu visualizar foi a gente olhar para todos e falar, cara, eu passei por isso, 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 eu passei por isso. E aí a gente conseguiu se unir. O nosso grupo, depois desse trabalho, a gente continua juntos até hoje, a gente faz coisas juntos até hoje, porque a gente precisou se abrir. A gente precisou colocar para fora as nossas experiências. Então, a partir da ciência, a gente trouxe essa estrutura para dentro do nosso grupo. E aí a gente começou a contar as nossas histórias, né? A compartilhar, ainda assim, que meio que no segundo semestre, se conhecendo, sem intimidade nenhuma, mas a gente começou a compartilhar as experiências uns com os outros. Esse filme ele tem um peso muito grande para mim, eu acho que, enfim, para todos os envolvidos. Eu, particularmente, não fazia ideia que era sobre isso que eu estava falando quando eu comecei a pensar nessa história, quando eu comecei a estruturar essa narrativa junto com o Barreto, mas eu passei por um caso de estupro, quando jovem, adolescente, e esse foi um grito, assim, a direção... Por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque a direção ela veio muito da alma, de um lugar de que eu precisava colocar para fora tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, que ninguém sabia. Meus amigos foram descobrir depois de muito tempo que eu contei para eles. Espera aí que agora eu já estou me perdendo, já fui lá para frente, voltei, voltei. Para pontuar isso que você falou,
E esse processo, assim, eu realmente soube desse processo muito depois, durante o processo que a gente teve criativo. Mas a arte, o cinema, ele vem desses gritos, né? E a gente não percebe muitas vezes, né? Não foi o único filme que a gente teve gritos, mas esse foi, acho que um dos maiores, se não o maior grito que a gente teve interno. Mas a gente não percebe muitas vezes da onde está vindo, né? Da onde vem esse grito. E às vezes leva anos para descobrir que aquele filme surgiu de um problema que você tinha, de uma coisa pessoal que você tinha, um problema de todo mundo que tinha. Perfeito. Aí, som. Aí. Perfeito. Agora você me ajudou a retomar a linha onde eu estava aqui. A gente estava falando sobre o processo de direção, né? Então, eu falei sobre a ciência, sobre a pesquisa que a gente fez internamente com o nosso grupo. E aí a gente não achou suficiente, já era muito forte para a gente, aquilo que a gente tinha encontrado. A gente ficou, putz, será que é suficiente isso que a gente tem? Será que a gente não precisa de mais? Tanto que no começo do curta fala que esse documentário foi baseado em fatos reais. A gente resolveu por abrir um formulário para as pessoas conseguirem colocar os seus depoimentos de forma anônima, sem deixar nome, sem deixar nenhum tipo de rastro. A pessoa só entrava lá e compartilhava com a gente casos que tinham acontecido com ela sobre relacionamentos abusivos e tóxicos, seja qual for o relacionamento. E a gente se deparou com muitas respostas que condiziam com as nossas histórias, com muitas histórias parecidas com as nossas histórias, com situações de pessoas que passavam e estavam passando por aquilo que a gente já tinha passado. E aí, a partir disso, Antimônio não se tornou mais só um projeto que a gente ia fazer para a faculdade. Ele virou um projeto de vida nosso, como um objetivo de precisamos contar essa história, precisamos falar sobre isso. As pessoas estão passando sobre isso, estão passando isso agora. Eu passei sobre isso, eu passei isso ontem. Você passou. E a gente entendeu a necessidade desse filme acontecer. E aí, depois de juntar esses 3 processos, a gente ficou, tá, ok, e agora? O que a gente faz com esse monte de sentimento que estamos envolvidos? Para onde a gente vai? O que a gente faz? A gente, enfim, poderia ir para uma narrativa clássica e entrevistar várias pessoas, depoimentos dentro do próprio grupo. Mas a gente chegou na conclusão de que, cara, discutindo, depois de reuniões e reuniões, falou, tá, ok, eu acho que é importante, sim, as pessoas dizerem o que elas passaram, e é extremamente necessário elas dizerem. Mas eu, Paulo, não queria que as pessoas só dissessem. Eu queria que elas sentissem. Eu queria que elas fossem tocadas e que esse documentário servisse para que as pessoas realmente pudessem ser transformadas. Eu passo muito mal assistindo esse documentário toda vez. E eu queria que as pessoas tivessem esse sentimento de poder de transformação em algum nível. Seja por sentir aquilo que eu sinto assistindo esse documentário, ou seja, por reconhecer um relacionamento abusivo que talvez ela nem fazia ideia que ela estivesse passando. A gente discutiu muito sobre isso no processo de roteiro, né? E aí foi onde a gente se deparou com, na aula do professor Jamer, a gente teve uma aula onde ele exibiu um curta-metragem, eu não lembro o nome agora, também documental, mas ele era experimental, Não? Indígena. Eu não lembro agora sim. exatamente qual foi o curta. E a gente já ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Falando, tá, interessante. E no dia seguinte a gente teve a aula com o Max Mello também, professor de narrativas documentais. E, coincidentemente, nesse dia seguinte, ele apresentou para a gente um curta-metragem Cabela, que foi nossa inspiração direta para a existência do Antimônio, que é um documental totalmente performático, experimental também, que fala sobre narrativas negras, né, e religião. E ali a gente achou um caminho. A gente falou, tá, a gente precisa falar sobre esse assunto, sem nem todo mundo entender o que a gente está falando, para que a gente consiga tocar as pessoas sem falar, olha, estou fazendo isso.
E aí começou o nosso estudo de roteiro, enfim, se você quiser falar um pouquinho mais, mas a gente começou a pegar aquelas narrativas que a gente tinha recebido, né, aqueles depoimentos, e começamos a transformar em imagens, em várias imagens blocadas. A gente tinha literalmente 3 blocos, onde a gente dividia e buscava como construir uma narrativa através daqueles depoimentos que a gente tinha recebido. Complementa aí, Barreto. Bom, acho que sobre o processo criativo e retomando o curta-metragem do Cabela, que foi o momento onde a gente se olhou e falou, descobrimos como vamos contar essa história, né, esse formato, essa estrutura, e o processo criativo entre nós, de novo, e mais uma vez, várias ideias ruins, ideias boas, e é um processo que não é individual, independente se sou eu que estou escrevendo, se ele que está dirigindo, se tem direção, todo mundo está envolvido durante esse processo. Eu lembro que a gente fez uma roda e cada um falava ideia, e cara, muitas ideias, e tinham ideias, para quem assistiu, né, o Antimônio, e quem viu, a gente tinha ideias totalmente diferentes do que foi vista, e eram ideias viscerais. A gente tinha coisas de tipo, vai começar com um tapa na cara. Mas a gente não se encontrou nisso, né? A gente se olhava e não parecia isso. A gente pensava muitas vezes, ele vai falar isso para ela, esse aqui vai falar isso para ele. E foi um processo coletivo da gente se escutar, se entender. E foi durante esse processo que a gente chegou nessa conclusão que o filme não precisava ser visceral. A gente não queria ativar gatilho de, vamos mostrar a violência. Não é esse, não era o nosso propósito. A gente queria despertar esse sentimento que está lá dentro, e a pessoa que vai assistir, ela vai entender que ela está passando por aquilo, sem a gente precisar mostrar agressões físicas, psicológicas, verbais e etc. Então, esse foi o nosso primeiro processo, e então a gente tirou principalmente as partes, ideias que a gente tinha de agressões físicas e verbais. E aí um dos principais pontos, e eu acredito que foi um dos grandes motivos, não só o único, mas um dos grandes motivos de ter circulado fora do Brasil, é que o filme não tem nenhum diálogo, não tem nenhuma fala. Então o filme acabou sendo internacional por esse motivo, claro que por outros motivos, por várias escolhas que a gente fez, mas isso com certeza colaborou, porque era um filme que conversava com todo mundo sem falar nada. Então acho que isso foi, acho que, um dos pontos importantes, né, do nosso começo de estrutura, nosso começo de roteiro e de ideia que a gente tinha. Eu falo mesmo, tá? Se eu estiver me estendendo demais, por favor, me interrompam, porque vocês perceberam que eu vou indo. Trazendo exatamente isso que o Barreto falou agora, de novo, pro olhar da direção, a gente escolheu não falar nada. A gente escolheu não ter nenhuma palavra. Com exceção da música no final, que eu posso falar um pouquinho melhor depois, mas vocês vão entender que ela também não é uma simples fala, né? E, enfim, assistindo a gente já consegue perceber que tem muita coisa envolvida naquela música ali. A gente entendeu, esse foi uma escolha nossa de que o filme ele pode dizer muita coisa sem dizer nada. O filme ele tem muito poder se ele apenas mostrar. As pessoas vão conseguir sentir sem que a gente fique falando e explicando as coisas. Esse foi o nosso principal objetivo com esse curta-metragem, achar analogias numa linguagem figurada de que a gente não precisa ser literal. Tanto que a gente tem alguns personagens, né, durante todo esse filme, e um deles é uma caixa de suco. E a caixa de suco é o nosso protagonista nessa história. E como que a gente faz um relacionamento abusivo e tóxico com uma caixa de suco? Acho que foram vários desses desafios que a gente se deparou que foram tornando o curta cada vez mais forte, né? O documentário cada vez mais forte e cada vez mais rico. Só compartilhando com vocês, vou tentar ser mais rápido agora, mas todas as escolhas envolvidas... Já estão até ligando para o cara aqui, só porque ele está aparecendo na TV. Estou brincando. Todas as pessoas envolvidas nesse curta tiveram, em algum momento da vida, algum relacionamento tóxico ou abusivo, né? Então a gente surgiu... Eu acho interessante porque o curta ele começa
é interessante reassistir depois de um tempo, e a gente assiste, cada vez a gente assiste com uma perspectiva diferente, né? Mas ele, desde o começo, ele entrega que é uma coisa que não é verdadeira. O filme começa com uma cena, com uma câmera toda balançada, de um latão de obra virado ao contrário, com uma luz que se acende num monte de caixa de suco claramente feita à mão, com uma extensão aparecendo ao fundo. Então, para mim, aquele plano ali ele é muito importante, porque ele mostra, cara, isso aqui não vai tentar me convencer de que é verdade o que está acontecendo. E a gente usou e abusou dessa linguagem do começo ao final. A gente mostra em vários momentos a atriz que aparece mesmo como pessoa, que ela está sentadinha no banco e a câmera começa a entrar no estúdio, a gente mostra para as pessoas, isso daqui é um estúdio. A gente está vendo que tem pessoas aqui filmando. O objetivo é mostrar o que acontece no relacionamento abusivo e não tentar enganar vocês. Nossa, me perdi agora. Não sei para onde eu estava indo. Sobre as pessoas. Lembrei, as pessoas que participaram desse curta-metragem, né? Todos os personagens têm um papel muito... de um peso muito gigantesco, além da equipe. A Karina, que é a nossa bailarina, ela tem uma história... eu não me sinto à vontade de compartilhar aqui, mas ela tem uma história na família de abuso. E, para ela, toda aquela coreografia que ela fez, só por curiosidade, foi uma coreografia improvisada. A única coisa que a gente combinou é que eu expliquei um pouco para ela sobre essas fases que a gente queria e que a gente ia mostrar no curta, e eu disse para ela que a gente precisava ter esses 3 momentos: o momento do encantamento, o momento do quebra-tudo e o momento... Fragilizado, né? Da reconquista, mas é uma reconquista que até a pessoa sabe que vai acontecer tudo de novo, mas por algum motivo ela acaba cedendo e esse ciclo se repete, se repete, se repete, se repete. Então a Karina tem uma história muito... tem uma ligação muito forte com essa história. A Bia, que hoje é minha noiva e que canta no final, aquela música que ela canta no final é um grito desesperado da alma dela, porque ela também tinha passado por um relacionamento onde houve abuso, e aquela música ela escreveu num estado muito vulnerável. Ela compartilhou, por acaso, em algum momento da vida comigo, e aí, quando chegou esse curto, eu olhei para ela e falei, cara, eu acho que você precisa pôr esse negócio para fora. E ela não queria de jeito nenhum, porque... é uma história difícil, né? Ela estava revivendo o passado dela ali com aquela música, mas ela topou, e topou nesse objetivo de tentar conscientizar as pessoas, e tentar dizer... a música diz, né? Eu relevo assédio pulando de um prédio. Eu acho que não é pulando de um prédio que a gente releva o assédio. Então, ela quis pôr essa história para fora dela também, mostrar para as pessoas... E tentar, de alguma maneira, tocar as pessoas com a música dela. Então, essa fala, no final, essa música, no final, na verdade, também é um desabafo da Bia que passou por uma história de relacionamento abusivo e tóxico. Enfim, estou falando muito, né? Só um contexto dessa música, eu acho que por experiência, e como a gente fala que é muito delicado, é um assunto muito delicado, e foi muito delicado para ela, principalmente no momento dela realmente colocar isso para fora, que até a forma como foi incluído isso durante o nosso processo criativo, ele foi incluído como uma pessoa anônima. Então, a gente não sabia, nós do grupo, ele sabia, mas nós do grupo não sabíamos de quem era essa história e de quem era essa música, né? Então, foi um processo, eu acho que isso é um ponto importante que foi para todo mundo e é para as pessoas, muitas pessoas que assistiram relataram, que é um processo que leva tempo, né? E durante isso, depois a gente descobriu que realmente era ela, quando ela foi realmente foi selecionada para estar junto com a gente contando essa história, que foi um processo bem difícil para ela, mas é isso, foi interessante que a gente também não sabia que a música era dela e, enfim, descobrimos depois. Eu vou parar de falar. Não, E aí, enfim, a gente pode falar sobre mais dessa, porque eu teria muita coisa para falar sobre as analogias que a gente faz durante todo o curta também, as escolhas de linguagem, mas não quero ficar me estendendo muito também. Exato.
Exato. Pensei só fazer uma passagem. Não, então, Desculpa, meninos. vamos passar por isso, né? Eu fiquei aqui, tem muito essa ideia, assim, né? Eu tenho algumas até curiosidades, mas começando assim, né? A gente sempre fala e eu vou começar aqui no chão, na materialidade, na escola, né, no segundo semestre, né, que a gente fala nada contra fazer entrevista, mas como é difícil, né, se livre da entrevista, vamos trabalhar com o signo de outro sentido, na imagem de outro sentido. Então é muito legal a fala de vocês. Primeiro também falar assim, só começando, a gente não teria uma pergunta, mas o YouTube aqui rasga elogios a vocês e alguns ao Jammer também. Essa coisa eu acho muito legal. Assim, eu gosto de uma ideia de que analogia, né, ou alegoria, ou ela é aberta ou ela é fechada, não tem nada no meio, né? Ou tem algo para ser entendido, ou ela é uma abertura. E quando o filme se coloca nessa postura, e é um filme que eu acho que se liga com a ideia de cinema de cura, que a gente fala muito, né? E essa ideia da descoberta que vocês colocam é muito legal, que é uma coisa específica. Eu que estou virado para cá. Peraí. Que essa coisa da descoberta, né, da descobrir o relacionamento abusivo. E aí é isso, não vai ser entrevista, porque alguém já te falou, né? Mas esses outros lugares, essas outras maneiras, o suco, o signo, eu sempre tenho muita curiosidade com a dança, né? A dança me remete muito à ideia de ciclo, e a dança improvisada a quebrar o ciclo. Então, acho que tem umas alegorias ali. E é isso, aberto, em completude, aquela coisa toda, né? E também, para mim, se relaciona muito com ideias contemporâneas, né? E aí, eu não sei se já viram, mas eu sempre lembro de ter um curta, eu estava tentando lembrar o nome do diretor, mas me falha, que chama Cinema Contemporâneo, que é um menino vendo uma carta, relatando uma situação de abuso e falando, tem muita gente reclamando do cinema em primeira pessoa, mas quem é que vai contar essa história? E brinca com esse nome, né? Chama cinema, tem 5 minutinhos e chama cinema contemporâneo, né? Como que a gente lida com esses outros lugares, assim. E acho impressionante também, assim, tecnicamente, ser dança, a dança sem improviso, porque tem algo que a gente vai falar de videodança, né? Que a câmera dança também, né? Não é registro, né? Que é essa coisa que a gente fala, esses outros processos de signo. Óbvio, assim, acho que a gente vai querer voltar para falar dessa coisa que acho que é uma dificuldade muito grande dessa circulação, e que tem quase uma estratégia, tudo bem, não foi pensada acho que inicialmente, mas como que isso funciona. Mas queria também falar duas coisinhas e passo aqui, né, essa ideia do como vocês falam do coletivo, eu acho parabéns, assim, eu acho que é uma maneira muito legal de pensar isso, né, e uma maneira que vai além do óbvio, né, que a criação coletiva não exclui função, não vai sair todo mundo pegando a câmera, sabe? É uma coisa, é quase um entendimento, né? Então, eu acho isso muito legal, assim, nesse contexto que a gente está. Óbvio que passamos a palavra, mas fazendo isso... E aí você chama atenção com isso, né? Eu fiquei pensando aqui a ideia da primeira cena, que é uma coisa muito... Não tem como, é linear, a primeira cena é a primeira coisa que a pessoa vai ver. E já admitir esse lugar reflexivo do lado, né? Mas verdade tem muita. É que é uma perspectiva de verdade, inclusive, mais contemporânea. É ficcional tanto quanto qualquer outra memória, né? Então, essa coisa eu acho muito legal. E como que vocês têm essa clareza, e essa primeira cena já te avisa, né? Esse lugar. E aí eu vou usar essa deixa, né? Engraçado que eu estava pensando, vendo o filme de vocês, Arriscando Fósforo, no início. É uma coisa... não vou fazer leituras antes, mas assim, que é absolutamente pessoal, mas é engraçado. Eu estava ali, né, tentando ser um Instagramer fracassado, publiquei no lugar errado, e eu lembrei que tinha a playlist da Mia no começo, e fiquei tentando achar a música e tal. E é uma coisa que eu sempre fico pensando, como que é interessante essa escolha de uma primeira cena ali, né? Primeiro que é uma cena, a gente entende que há uma plasticidade, então o filme avisa, eu vim fazer uma fotografia aqui, né? Eu vim fazer isso, a gente tem isso. Vou querer falar de arte, eu acho os letreiros muito legais, que são todos, não digéticos, mas inseridos no cenário ali, mas também com essa coisa, aberto, né? Porque é bobo, mas é uma coisa minha. Eu falo, ele é quase sem tempo, porque a gente tem a Kombi, a gente tem uma câmera, a gente sabe que a câmera é antiga, mas não sabe quanto, mas ali é uma playlist. Né? Então, acho que assim, aquela playlist na Kombi, esse lugar no tempo, muitas outras coisas, assim, mas me dá essa ideia de como que a gente começa, né? E começa nesse lugar, e já começa com uma jornada, já começa quase um road. Estou mais aqui, né? Bom,
Até o microfone avisou que era para eu parar de falar. Não digo que é para falar a primeira cena, mas queria que vocês contassem também um pouco sobre o processo. Não sei se o professor quer falar alguma coisa. Acho que vamos deixar... Vocês comentam tudo o processo, aí a gente resgata para o Paulo Antônio também respirar, tomar uma aguinha. Mas aí depois vocês voltam para as perguntas aqui do Lucas, os contextos, tá bom? É isso, né? A gente não é apresentador, tá bom? A gente fala desde o começo, assim? A gente fala desde o começo? Explica o contexto. Acho que vocês podem falar da ideia, a visão de direção. Pode ir o contexto total mesmo. Depois você responde o Lucas, depois volta para o Paulo e o Antônio. Beleza? Fique à vontade, tá? Obrigada. Quer começar? Tanto faz, pode falar. Bom, o nosso processo ele foi bem intenso, porque a gente tinha em mente... uma coisa que é muito louca. Vocês falaram que vocês fizeram esse no primeiro semestre de 2022. Isso. Foi quando a gente se juntou também no nosso primeiro projeto. A gente fez... Tá certo, né? Não estou doida, não, né? Foi, tá certo, tá certo. Foi outra mulher. Vem do além. A gente fez um curso chamado Outra Mulher e eu fui diretora de arte, a Duda foi diretora. Começamos aí nessa parceria. Sim. E a gente sabia que para o nosso último projeto da faculdade a gente queria fazer algo muito importante, grandioso e, para nós, pelo menos, significativo. Então, a gente começou a se preparar muito antes e a gente enfrentou cada obstáculo nesse caminho, que é loucura. Mas, foi correr atrás de várias locações, porque a gente tinha muito claro na nossa cabeça. Uma coisa que deu muito certo é que as minhas ideias, quando a Duda, estavam batendo quase 100%, assim, de como a gente visualizava o curta. Então, a gente tinha... Perdão. É que a gente conversou muito quando o Ale deu a ideia, a gente teve muito esse papo de o que a gente vai querer mostrar, quem são os personagens, o que a gente vai querer fazer. E, inicialmente, o Ale queria fazer um longa. Eu lembro que os professores ficavam, vocês estão malucos, vocês não vão conseguir fazer um longa. Mas aí, aos poucos, que o Ale foi escrevendo, a gente foi conversando, viu que viraria um média. A gente falou, não, média não, vamos para um curta, foi para o curta. E aí foi, as ideias batiam muito, porque a gente tinha essa troca de entender, conversar os personagens, o que a gente queria para cada personagem. E antes eram 5 personagens, a gente queria botar mais uma. Só que aí, para ser um curta, não ia caber para apresentar todos os personagens, sendo muita gente, né? Já é difícil você conseguir fazer as pessoas pegarem apego por algum personagem em pouco tempo, e aí a gente queria colocar demais, assim. E isso foi muito loucura, porque a gente estava vivendo esse universo na nossa cabeça antes mesmo do roteiro estar pronto, finalizado. Então, foi muito fácil para a gente viver qualquer coisa do curta, porque a gente já sabia exatamente o universo que a gente estava. Tipo, isso, da dificuldade das pessoas conhecerem os personagens. Mas, assim, eu poderia ficar 7 horas, e a Duda também, explicando sobre cada personalidade deles, cada coisinha, assim. A gente pegou um carinho muito grande pelo curta antes de tudo. E o processo de roteiro, decupagem, tudo isso também foi loucura. A gente decidiu fazer um intensivão quando o roteiro ficou pronto, e de decupagem, e a gente estava fazendo casting. Aí a gente aceitou fazer a noite de kino, tudo na mesma semana. A gente achou que a gente ia sobreviver e quase não sobreviveu. E... Quer falar alguma coisa? A decupagem a gente fez junto com o Ale, roteirista, e o Klaus, que era diretor de fotografia. A gente quis fazer muito essa troca entre nós, da visão, tanto minha e da Carol como diretoras, quanto a do Ale como roteirista, do que ele imaginava também, a do Klaus como fotografia, o que ele queria, e a gente também como diretora de arte, que foi uma junção geral, assim, e a gente ficou 5 dias juntos dentro da casa do Ale, fazendo isso sem parar. Foram 5 dias? Foi loucura. Mas, falando assim da ideia do filme, a gente queria algo também que conectasse todos nós. É o nosso TCC, é o nosso fim de curso, e a gente percebeu que era realmente a finalização. A gente queria um filme que as pessoas conseguissem se identificar, tanto adultos quanto adolescentes, vendo
o que eles estavam passando. E a gente sentiu muito, pegou muito no nosso coração, no sentido de é um filme que conta meio que a nossa história. A gente pega cada detalhezinho assim de referências nossas. E aí eu lembro que quando a gente apresentou o filme no nosso TCC, amigos meus que não sabiam o que estava acontecendo no filme vieram falar: "Meu, é a gente, é o nosso grupo". Aí eu percebi que teve realmente essa identificação que a gente tanto queria. Eu lembro também que foi muito doido quando a gente foi contar do projeto e os professores, nem lembro qual foi agora, que falou: mas vocês vão falar de adolescentes para adultos ou para adolescentes? Porque ninguém... acho que foi o Lucas. Porque ninguém quer saber como os adolescentes são chatos. E eu lembro que a gente ficou ali, a gente também ficou dividido, tipo, nossa, real, vamos ter que dar uma misturada, mas porque a gente tinha muito medo também de passar, tipo, de forçar demais ou algo do tipo, assim. A gente queria algo natural, mas ao mesmo tempo se ficasse natural demais, também não ia ser, né? Ia ser chato. E não sei mais. Não, mas eu acho que a gente realmente se preocupou com isso de conseguir. Acho que a gente focou um pouco nos adultos, mas também vai para esse lado jovem. Porque o foco do filme, né, a gente fala que não é falar sobre a morte, é falar sobre a vida. Então, eu sinto que dá para pegar todas as idades, assim, no geral, né? Dá para tocar. E a gente, quando a gente mergulhou no mundo de artes, né, a gente decidiu fazer tudo que dava. Então, a gente decidiu fazer um teaser e já inserir coisas. A gente enlouqueceu atrás as duas diretoras também são diretoras de arte. Era impossível o curta não ser artístico, assim. E a gente decidiu, tipo, não, tudo que a gente for fazer de, tipo, 3 dias para o fim do mundo, 2 dias para o fim do mundo, a gente vai fazer em cena. A gente vai dar um jeito. E, tipo, eu acho que o curta ele conversa muito bem a fotografia com a arte dele. E foi uma escolha também a gente decidir ficar no limbo de não saber em que época que a gente está, tipo, em que tempo. Falando da primeira cena, né? É porque vocês falaram, pega muita coisa, né? Tem é o iPod? Tem um iPod, aí tem uma caixa de som mais nova, e aí tem a câmera que não é tão... Tipo, é uma loucura. A Kombi. Mas o nosso principal é que a gente não queria que tivesse celular. Porque celular, a gente fica dentro do mundo do celular, que a gente se distrai, e a gente queria que eles vivessem no mundo deles. Eles vão para aquele lugar, eles estão lá, eles no mundo deles, querendo curtir os últimos momentos deles. Então, a gente só quis realmente não ter o celular e acabou caindo nisso, né? A gente acabou... porque a gente se deparava várias vezes enquanto a gente estava analisando tudo. Tipo, mas aí se a gente pôr isso, é o quê? 1970, 80, aí a gente ficava, mano, vamos criar a nossa vibe, vamos criar um universo e seguir. Aí, e foi meio que isso, assim, ele todo conversa muito bem, e a Kombi também, como vocês falaram, ela deve ser antigona, porque ela deu muitos problemas pra gente. Ela quebrou, no fim das contas. O nosso ator acabou que teve que dirigir ela, e, mano, ela ligava com chave de fenda, então foi loucura. Acho que é isso. O que não é impossível que acontecesse com uma Kombi nova também. Pois é. Não, acho muito legal, assim, né? Vocês falaram isso da arte, desse processo, assim. Eu, particularmente, acho que e a gente fala de arte, está falando de fotografia, está falando de pós, mas a cor dá muito o tom dele, né? Esse tom bucólico, um pouco melancólico, mas tem um feel goodzinho, assim, né? Ele localiza ali. Eu lembro muito do roteiro, eu lembro desse processo, assim. Ele lembra um indie específico, que existe até hoje, mas muito forte no começo dos anos 2000. Ele ali, para mim, já dá muitas dicas, assim, né? Agora, isso da vida é isso, gente. A morte é acabar a faculdade. Tem várias, né? Tem várias mortes, então acho que isso é muito legal, né? E aqueles personagens funcionando desse jeito. E eu acho que essa abertura ela fica muito legal. Não tem tempo, a gente não sabe direito,
né? O que é esse fim do mundo? Eu acho isso muito legal, mas uma coisa que eu acho interessante, que eu andei pensando, né? Tem uma dessas frases que a gente fica a vida inteira, né? Como fazer um curta que não é um mini-longa. Né? Acho que não tem resposta, tal, não é. Eu ia falar, não, a gente fala muito, é uma mentira, a gente fala da vida inteira, assim, né? E um pouco é isso, acho que essa solução, né? A gente começa já está lá, entendeu? A gente vai entender que tem um fim do mundo ali no meio e a gente vai lidando com essas pessoas, assim. E eu acho legal que o mundo do trabalho como morte, né? Eu sempre penso isso, né? É isso, né? E porque acho que tem esse desejo, né? A gente lida com muitas coisas na vida que a gente queria ou acreditava que era processo, que você vai chegar à conclusão lógica, que você vai fazer, ou você vai se continuar, que acaba. Não, é ruptura, é trauma, né? Trauma nem sempre, mas é ruptura, né? E muitas vezes é isso, assim. Então acho que essa alegoria é muito marcante, né? E aí vocês passam por coisas que são ciclos também, né? Querer fazer um longa e cortar personagem. Acho que são os dois cortar na carne, assim, que dói muito sempre, né? Mas né? Às vezes não tem muito o que fazer, então eu acho isso muito legal também. Mas falando um pouquinho da arte, e já vou passar aqui para o Ricardo, eu acho que essa ideia dos personagens, como que eles se revelam, e é muito pela arte, né? Os figurinos são bem marcados, os lugares. De certa maneira, muitos deles se relacionam especificamente, ou porque fazem, ou porque consomem ali mais alguma materialidade artística, alguma linguagem artística, né? Eles se definem um pouco sobre isso, né? A Mia escuta muita música, mas ela queria fazer um filme, outro queria escrever um livro. Mesmo a menina que, se não me engano, quer ser veterinária, ela pinta, né? Então eles se localizam nesses lugares, assim. São arquétipos, né? Não são, porque eu acho que é muito a ideia, não é que eles são muito marcados, clichês, mas eles são arquetípicos, assim. E a arte, para mim, faz esse processo. Não sei se vocês querem falar como que vocês criaram esse personagem a partir da arte, mas, por favor, Ricardo. Uma coisa que eu comento, né, que a gente ensina a vocês a disciplina do trabalho, né, a coisa pior que existe, né, do futuro. Mas eu acho que, só de comentário, mas que vocês colocaram muito bem, os dois projetos têm uma verdade de momento, né, uma verdade de um trauma coletivo, que vocês se conheceram no retorno do presencial, né, e acho que essa troca do trabalho, da faculdade, que te faz gerar uma amizade que pode gerar 30 anos. Acho que os dois grupos têm esse processo. Aí, riscando ainda na coisa da urgência, mas essa coisa, como o Lucas falou, né, uma morte. A gente acho que comentou bastante, né? Uma mudança de... Vocês colocam o fim do mundo, não o futuro, mas vocês estão vivendo o não futuro de tanta incerteza, né, quando você está saindo da faculdade, né? Eu acho que uma questão que vocês podem pensar, porque acho que todos pensam, acho que talvez não no Antimônio, mas a própria equipe do Paulo, do Antônio, e tem uma parte da equipe aqui, né, do longa, né? O longa como lugar, né? O imaginário de quem faz o cinema é fazer o longa, né? Assim, um desejo, né? Eu acho que você pode até começar com vocês, depois, só para dar contexto, o grupo do Paulo e do Antônio, que tinham 16, que é o último projeto que eles fizeram, que talvez também quisesse ser um longa, né? E vocês estão riscando. E, às vezes, funciona tão bem como curta, né? Mas a gente nunca pensa, às vezes, de primeira no curta em si, né? Porque ele é mais a situação. E até a brincadeira dos arquétipos, porque é uma solução para o curta, né? Não dá para desenvolver tantos personagens. Acho que o comentário dos dois grupos é mais nessa relação do que o Lucas colocou, né? E pensar o curta, como é que foi chegar lá? Se desejava ser longa, virou curta, foi bom, foi ruim, pretende fazer um longa. Que tem vários diretores aqui do Brasil que fazem um curta que é meio um estudo, uma experiência do longa, né? A gente vai ter vários exemplos, e até se essa experiência pode gerar um longa. Acho que é isso, né? Falei bastante. Posso só fazer o dever aqui? A gente fala mais que os entrevistados. Não, só fazer o dever que eu achei muito legal. O Luiz Nino, ele comentou uma coisa muito legal. Ele estava falando dos projetos finais, que ele
elogiou vocês, que ele trabalhou com vocês, falou que ele fez o som do Não Quero Esquecer, que é dirigido pela Fernanda, que está ali, inclusive, né? Então é muito legal esse processo. E aqui, desculpa, já me falha o nome da pessoa, mas eu achei muito legal, né? Aqui um comentário falou que o Riscando Fósforos dá vontade de... Ele falou, é uma coisa que você sente, dá vontade de sair e viver intensamente a partir de agora. Essa coisa eu achei muito, muito bonita. Do Miguel. É do Miguel. Miguel. Putz, calma. Esqueci. Falar de como foi a criar os personagens e Eu acho que essa nossa ideia de deixar eles bem diferentes, assim, tanto em figurino e tal, foi para ficar mais fácil das pessoas se aprofundarem na personalidade deles. E a gente tentou deixar marcado, tipo, a Cecília, ela é mais menininha, mais patricinha, vamos no rosa, vamos nas coisas fofas. A gente montou paleta de cores para todos, então, tipo, a gente tinha ideias muito... Isso é muito louco até, porque quando a gente fez nosso mood board, que a gente separou como seria cada um, e depois a gente encontrou os atores, eles eram bizarramente parecidos com o que a gente tinha. Loucura, assim. é um copia-cola mesmo. Nossa, total. Então, as coisas meio que deram certo, mas a gente ficou muito tempo para alinhar isso e decidir que a gente realmente ia seguir um estereótipo para as pessoas conseguirem se aprofundar melhor, porque é pouco tempo. Nosso sonho de primeira era, vamos fazer o curta, não dá para fazer longa, a gente não é doido o suficiente para isso. Mas o sonho e se surgir um longa depois? Seria muito legal. Mas eu sinto que o curta ficou como a gente queria. A gente tirou muita cena, a gente tirou muita coisa. Mas eu acho que a gente enxugou e ficou muito bom do jeito que ele ficou, né? Sim. Eu sinto que deu muito certo. Tirar um personagem também, eu senti pro curta deu muito certo. Se tiver um longa futuramente, talvez a gente coloque, talvez não, porque a gente se apegou tanto a eles. Hoje a gente não conseguia, a gente terminou e a gente ficava, nossa, onde que ela ia estar aqui? Tipo... porque eles ficaram muito certinhos ali, deu muito certo a troca que a gente quis fazer com os atores. Então, eu não senti tanto essa falta, o longa, a gente tinha que ter feito o longa. Não, acho que foi muito bom. A gente conversou muito certinho para entender cada personagem, entender o que tinha que tirar. A outra... Qual era o nome dela? Maria Laura. Era uma outra menina. Mas a gente... Mas a gente também fez muito ensaios, fiz 3 ensaios com os atores, né? A gente quis muito, priorizou muito, mesmo que eu queria fazer isso, porque eles precisam ser amigos de infância. Então a gente queria que eles tivessem uma troca, eles não se conheciam. Então Nossa, isso ajudou tipo 100%. Sim. Eles são amigos até hoje, inclusive, eles saem juntos. Eles saem juntos, não saem com a gente. A gente vai juntos. É brincadeira. Mas é porque, realmente, a gente tentou fazer muita troca entre eles. No primeiro ensaio, a gente só fez brincadeiras todos juntos para conectar com a equipe, conectar entre eles. Aí, no segundo, eu e a Carol, a gente conversou muito o que a gente poderia fazer, que tipo de cenas, como a gente poderia ajudar na atuação. A gente foi fazendo essa troca. E o terceiro foi no local. A gente pegou cenas mais importantes para o espaço e fez lá no acampamento, né? A gente tentou deixar eles bem confortáveis com a personalidade dos personagens e meio que improvisarem em cima disso. Então, tipo... E funcionou muito, porque eles eram muito parecidos com os personagens de verdade, assim. Foi uma loucura. Muito louco. Mas, tanto que, às vezes, a gente estava, tipo assim, numa pausa ou algo do tipo, e aí alguém fazia alguma coisa e a gente ficava, nossa, isso é muito personagem, né? Isso é loucura. Mas, uma coisa também que acho que a gente não comentou e que é muito legal é que a gente fez todas as artes realmente. Então, todos os rótulos e coisas que a gente usou, a gente fez e são todas piadas internas. Todas. Só comentar, para complementar isso, né, para vocês falarem, né, que vocês estavam comentando que ficaram 5 dias num processo imersivo do roteiro, mas também as diárias e abrir a câmera, a filmagem foi imersivo. Acho que são processos meio loucos aí de ficar com um elenco, equipe, no momento de pré era só vocês, mas na própria filmagem foi um processo, como vocês podem comentar, o que foi bom, o que foi ruim, e até em termos financeiros pode ser interessante, mas quais os traumas? Financeiros, o trauma é
grande. Olha, eu vou falar que eu sinto muita falta. Eu faria tudo de novo. Foram 5 dias no acampamento com 30 pessoas, mais de 30 pessoas juntas o tempo inteiro. Mas... Oi? O Samu estava lá também. Ele viu como foi. É o Samu que está ali. Foi nosso assistente de produção. E foi loucura. Mas a gente chorou muitas vezes. Ia para o banheiro chorar, voltava. Mas eu faria tudo de novo. Assim, eu saí com saudade. Eu acho que o nosso maior problema foi a gente tinha uma equipe muito grande, a gente nunca tinha trabalhado com uma equipe tão grande. E aí isso assustou a gente para conseguir fazer horários. Como era sempre nós, a gente trabalhava, vamos começar a gravar, ficava 20 horas gravando. Assim. A gente dormia 2 vezes, 2 horas, assim, era loucura. E aí lá não tinha como, né? Eles queriam trabalhar 12 horas, descansar, o que está totalmente correto, mas pra gente era tipo, a gente tem pouco tempo. Mas a gente encontrou pessoas incríveis, eles foram maravilhosos, ajudaram muito a gente. Às vezes a gente falava, a equipe pode dormir, mas a gente precisa gravar uma cena aqui, bem nesse começo do dia, você pode vir com a gente? Eles falavam, tudo bem, a gente vai. Ajudavam muito. A gente passou por problemas também, mas quando não passa em produções, né, acho que acaba sendo natural. Eu acho que foi isso. Quando a gente decidiu que a gente precisava fazer no acampamento, que tipo seria o lugar ideal, a gente já decidiu que a gente iria fazer 5 dias direto. Tipo, de 4 a 5 a gente estava nisso. E achar a locação foi muito difícil, né? A gente ficou muito tempo procurando um lugar que comportasse a equipe que a gente estava pensando em ter e desse para gravar tudo, enfim, ficasse confortável. Porque uma coisa que a gente tinha pensado também é que o lugar onde a gente fosse gravar não poderia ninguém estar usando tipo para dormir, senão seria loucura. E acabou que a gente conseguiu o Sítio Verona, né? Que foi incrível e além de tudo a gente conseguiu já com a alimentação. Então, foi a melhor opção possível e tipo tinha espaço para todo mundo dormir mais um pouco, assim. A gente ainda conseguiu fazer um quarto só de artes, tipo com todos os figurinos, maquiagem, tudo separado, porque era isso. Além da gente ser diretora, a gente era diretora de arte, então a gente não conseguia parar tudo para ir fazer exatamente as coisas de arte. Então a gente foi antes, figurino, né? a gente foi antes, deixou tudo etiquetado, tipo pendurado na arara, tudo, maquiagem colada na parede, como ia ser, tipo tudo certinho. E a gente teve 2 assistentes também de arte. E isso de conviver em um set com outras pessoas que já estão mais acostumadas, que são as pessoas, tipo, a gente conviveu mais com foram maquinária e elétrica, né? E o resto Câmera também, câmera. Câmera também. Perdão. E era muito loucura, porque eles são assim muito regrados, né? Tipo, e a gente realmente não estava zero acostumado com isso. Tipo assim, a gente não via problema nenhum em ter que dormir 1 hora. Então, acho que esse foi o nosso maior desafio, assim, ter que lidar com as pessoas que já estavam inseridas no mercado e, é nosso, né? Então, tipo assim, você se sentia uma... como falo? Você sentia uma responsabilidade de eu tenho que mostrar que eu também sou profissional, né? Tipo, entendeu? Tinha isso. E, às vezes, era realmente isso. Era desesperador. Se não dá tempo de ir para o banheiro chorar, você abaixa o capuz, segura um tempinho. Mas foi muito louco. Eu acho que foi muito interessante viver 5 dias também inseridos no set, porque parecia que a gente estava realmente nesse universo, assim, a gente não parava, a gente não descansava, assim, tipo, não quebrava, né, tipo, isso de ir para casa e voltar. Então parecia que a gente estava lá fazendo acontecer o mundo deles, assim. Isso realmente, a gente ficou realmente imersivo. Total. E sobre valores, a gente foi sofrido, a gente tentou muito patrocínio. E a gente falou, nossa, eu e o Luquinhas, que é da produção, a gente foi falar com políticos um por um. E ninguém aceitou a gente. Ninguém quis a gente. E foi muito difícil, mas a gente teve muita sorte, a gente tem muita gratidão que foi a Elétrica, Digital 35... eles ajudaram muito, a gente não pagou nada para eles. A gente foi no papo, pediu, por favor, nosso TCC, e aí eles
ajudaram com a câmera que a gente queria, foi muito bom. Ajudaram com todos os equipamentos que a gente queria. Eles, nossa, foram maravilhosos. Então, a gente conseguiu economizar com isso, pelo menos. Até por isso que a gente precisava fazer 5 dias diretos, senão não ia dar para ficar pegando num dia, pegar no outro. A gente tinha que usar o que eles deixaram e rezar para dar tudo certo, não podia usar outro dia. Então, a gente não precisou gastar com isso, mas gastamos com o sítio, ele estava incluso alimentação, gastamos com arte, transporte. Aí a questão do caminhão, a gente teve que pagar, né? Não tinha como. Mas foi... Tipo assim, a gente teve um custo alto, porque a gente queria fazer... Fez rifa também, Não né? precisa falar o custo, não. Não, a gente teve um custo muito alto, mas assim, se a gente não tivesse tido toda a ajuda que a gente teve, ia estar loucura agora. Acho que a gente ia estar sem órgãos, porque realmente... Mas, assim, eu acho que total valeu a pena, no final das contas. Era exatamente isso que a gente queria. A gente queria realmente investir em um projeto nesse nível, assim, legal. E eu acho que foi isso. Assim, hoje, a gente, depois de ter passado por isso, eu vejo que eu faria tudo igual, mas se a gente pudesse ter outra oportunidade, eu acho que a gente teria se organizado um pouco melhor para não ter enlouquecido tanto quanto a gente enlouqueceu no set. Porque o nosso problema foi os horários, né? Nosso a gente teve problema que foi cortar tempo. a cena. A cena do Parabéns, que eles estão indo dormindo lá à noite, na natureza, enfim, era para ser cenas diferentes. Era eles indo dormir lá e o Parabéns lá no refeitório. Só que não tinha tempo, falaram assim, a gente não vai gravar mais, vocês têm que fazer alguma coisa. E a gente falou, tá, vamos juntar a cena. Fez o Ale sentar no meio do set e mudar a cena e escrever o roteiro de novo. Mudou a skin para roteirista, porque ele estava de assistente de direção. Mas a gente teve que fazer essas trocas, muitas mudanças de planos, cortamos planos. Nossa, a cena da fogueira. É porque a nossa cena da fogueira, ela estava em quantos planos? Acho que tinha uns 20 e pouco, né? Tinha. Eram muitos planos, a gente Eram ficou louco. muitos. A gente delirou, assim. E eu e a Duda, quando a gente decupou, junto com o Klaus e o Alê, a gente decupou e a gente falou, nossa, arrasamos. Nossa, eu lembro da gente falando, gente, mas tem mais de uma câmera? A gente, não, é só uma. A gente, vocês estão loucos, não vai dar tempo. Não vai. E Ju, você estava certa. Quando a gente chegou no set, a gente falou, nossa, eu acho que a gente chapou mesmo, acho que a gente delirou. E lá foi nós sentar e ficar, nossa, vamos tentar. E eu acho que a cena da fogueira foi a cena que a gente mais sincronizou também, nós duas, assim. Foi. A gente, algumas horas antes de gravar, a gente sentou e falou, vamos enxugar plano, vamos fazer isso dar certo. E a gente começou. E aí, de 20 e poucos planos, a gente fez, sei lá, foi... Nossa. Foi por aí, uns 12. É isso. Foi. E ainda é bastante, mas a gente... Ainda muito, E era loucura, porque acho que foi a cena mais difícil da gente gravar, né? Porque ela tinha muita fala. Acho que a cena que a gente mais vê os personagens falando e sente como que é cada um deles. É uma cena que eles também, emocionalmente, precisam estar mais focados. Então, a gente teve que... A gente fez Bluetooth, compartilhamos cérebro nessa hora para dar certo. E foi uma loucura absurda, assim, tanto que a gente estava tão focada que, teve uma hora que o Klaus até, ele na câmera veio fazer uma brincadeira com a gente ficou tipo, cala a boca, não tem graça. E aí ele ficou tipo, gente, desculpa. A gente estava muito ensandecida, assim, mas acho que... Não, só um comentário. A Juliana é a professora que orientou esse projeto também, que ela está ali. Aí o Klaus é o diretor de fotografia. Não, é que a parte da equipe é que eles estão aqui no set. A professora Ju organizou esse evento, só que é tudo multifunção, né? Ela não quis ficar aqui, jogou eu e o Lucas, e ela está fotografando, tá bom? Perdão cortar vocês, era só para brincar. Eu e o Lucas. Vírgula, porque eu descobri que eu ia ficar aqui hoje de manhã. Pessoal, só fazendo assim um pouco, a gente ouviria vocês para sempre, tá? Mas só assim, vou pedir para a gente fazer uma transiçãozinha e pedir se alguém quiser mandar pergunta ou fazer, porque eu acho que seria legal, tem tanta gente aqui, esse clima de estar em casa, eu estou achando tão legal. E não sei, né, se alguém quiser vir falar ou fazer pergunta, essa coisa da plateia, acho que seria legal. Mas aí eu ia falar uma maldade, mas eu resolvi falar duas.
Uma pela metade. Não, porque essa coisa, até fiquei, né, que eu falei do arquétipo. Mas eu acho isso legal, eu acho maduro. Não maduro pessoa, sei lá, espero que vocês nem sejam. Mas, assim, com decisões, assim, né? Às vezes eu acho que o personagem, muito complexo, em certos projetos é fetiche. Sabe igual? Não sei, aquela coisa de querer fazer umas... Gente, é lindo o plano sequência, mas às vezes você pega a pessoa e no começo, na primeira decupagem, tem 50. Aí você fala, precisa, não sei. E eu acho que é maturidade. Fala, não, aqui é essa ideia, é isso que a gente está fazendo. Eu acho isso muito legal. Lucas, sempre no primeiro projeto é um 360, plano sequência em rotação. Sempre uma coisa bem difícil. E aí pensar as decisões do projeto. A segunda maldade é maldade mesmo. Assim, eu estava tentando lembrar, porque eu acho que era com o Renan. E faria sentido, porque o Renan sempre... É um professor. Que aí eu lembro que eu ficava na banca de vocês, a gente saiu aqui, eu ficava, e o colchão, hein, e o colchão, hein? E era essa coisa que faltou ser, mas era da alegoria. Deixa pra lá, tá? Então, não sei se querem falar mais alguma coisinha nesse sentido, mas senão eu ia pedir para a gente voltar ali para os anos do Antimônio, para comentar um pouquinho das milhões de coisas que foram ditas, mas se vocês pudessem falar um pouquinho também da circulação desse processo, acho que seria muito legal. Do processo, se quiser apontar também, porque vocês fizeram também uma ficção com outras demandas, porque a gente tem aqui um filme que pretende ter uma verdade, mas que tem uma narrativa mais linear para o clássico, que não é um desmérito, mas objetivo com a intencionalidade, apresentar os personagens, a situação que vocês querem, com uma estética interessante, com a brincadeira de linguagem, né? E a gente tem um outro que é uma não ficção totalmente subjetiva, né? Acho que brincar nessas duas relações, que são processos diferentes, né? Tá bom? Opa, é isso, né? Eu acho que não tem nada. Você quer Deve vocês falarem agora, né? A gente está falando há tanto tempo. Eu falo bastante, então não me importa de ficar por aí com o microfone, não. Cara, eu queria aproveitar que a gente está nesse espaço aqui. Eu tô com o mesmo sentimento que o Lucas falou, né, de estar em casa, nesse momento de troca. E eu queria falar sobre o projeto de vocês, colocar algumas coisas, se vocês me permitirem. Primeiro, para fotografia, Klaus. Porra, cara, desculpa o palavreado, mas coisa mais linda. Eu estava conversando um pouquinho antes aqui com ele, sobre o processo, né? A gente estava trocando ideia um pouquinho antes de começar aqui. Eu falei, cara, puta, devia ter muita luz aí. Eu vi o tamanho da sua equipe. Eu fiquei imaginando, né? Para fazer essa luz do sol o tempo todo, devia ter lá pelo menos um 1200 HMI, sei lá. Ele falou, não, cara, não tinha luz, não tinha luz direito. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, o quê? Não tinha luz? Você está de brincadeira com a minha cara, parceiro? Mas é isso, é conseguir extrair o melhor com o que a gente tem, né? E eu acho que você fez isso muito bem, vocês fizeram isso muito bem. A fotografia trouxe isso e a direção e a direção de arte conseguiu extrair isso muito bem do curta de vocês. Mas mais importante de tudo, eu acho que colocar nesse contexto de que nós estamos aqui na academia e nós, como vou colocar aqui hoje, alunos, eu vejo isso muito num comportamento nosso de quando a gente vai assistir filmes de colegas, ou até principalmente os nossos filmes, a gente já começa assistindo com aquele olhar crítico, né? Olhando, tipo, tá vendo aquele negócio ali? Pô, é muito comum. A gente, enfim, talvez seja um processo de amadurecimento nosso e de querer realmente avaliar o filme dos outros e os nossos próprios filmes, mas o que eu acho muito legal no filme de vocês, eu sou uma pessoa extremamente racional. Então, quando eu vi a Kombi, eu falei, tá, anos 80, vamos tentar puxar ali. Aí, de repente, apareceu o iPod. De repente a música é mais moderna, eu falei, caralho, mas o que está acontecendo? Sobre que época que a gente está falando? Ele já me quebrou completamente. Eu acho que vocês fizeram isso de uma maneira assim, eu que sou uma pessoa completamente quadrada, racional no sentido de analisar, o primeiro contato que eu tenho com as coisas é sempre muito racional. Vocês já me quebraram, vocês conseguiram trollar o meu cérebro ali no começo do filme. Porque, de repente, aparece uma bicicleta que não é anos 80, uma bicicleta mais nova, e aí tem um funk no meio do filme mais moderno. E, cara, vocês conseguiram fazer isso tão bem. A sensação que eu tenho com o filme de vocês assiste e não enche o saco.
sabe? Curte o filme. Esse filme eu achei muito legal porque ele é um filme para ser curtido, para você lembrar dos momentos com os amigos, né? Assistindo o filme de vocês, pô, lembrei de vários momentos que a gente teve junto também, como amigos. E o que é o fim do mundo? Será que o fim do mundo é o final dessa viagem juntos ou esse final de ciclo? Foda-se, a gente está aqui, vamos aproveitar. Cara, eu gostei muito assim da maneira com que vocês trouxeram o espectador para curtir o filme. É isso, assim, parabéns mesmo. Pelo trabalho de direção, pelo trabalho de direção de arte, pela direção do elenco também, que conduz a gente nessa história de uma maneira leve, sabe? Sem ficar... cara, parabéns. Vamos parar de falar. Vocês falam demais, né? E eu queria pontuar também que, sobre o trabalho de vocês, cara, eu entendi que veio de um longa, que vai para um média, que vai para um curta, e a gente também entende como é esse processo e como é esse apego com as coisas. E eu acho que um processo muito difícil de fazer, que é num curta-metragem, que é uma obra própria, é ter um universo muito bem definido, né? Porque no longa a gente tem tempo suficiente para mostrar onde a gente está, quem são, e no curta a gente não tem esse tempo. Às vezes a gente tem que jogar todo mundo no meio da bagunça, e vocês fizeram muito bem isso, assim. Então, a gente já sabe, tem um universo construído, foi a mesma coisa do tempo, assim, que ano, não importa o ano que é, o que está acontecendo, ou qual que é o fim do mundo, mostra essa originalidade e esse universo próprio, principalmente nos personagens, que a gente tem apego aos personagens, a gente entende eles, a gente se conecta a eles e fala, nossa, eu faria esse comentário durante essa parte, principalmente quando o cara está fazendo monólogo, eu me identifico muito com o outro rapaz. Então... eu só desculpa, eu já estou te cortando, é feio. Mas é que o que eu acho muito interessante é que esse curta permite você também não se apegar aos personagens. Só assiste, cara. Curte, tá gostoso, sabe? Eu acho isso muito legal. E enfim, vou deixar você voltar a falar já. De, tipo, tá começando, já tá na viagem. Não, por que eles chegaram ali? Não interessa porque eles chegaram ali. Só é isso, sabe? É um curta gostoso, assim, que te leva pro fim do mundo sem a gente saber qual é o fim do mundo. E a forma como vocês colocam diegético as informações, os letreiros, fim do mundo e todas as outras, aquilo é muito bonito, porque é muito difícil de você fazer e não ficar tipo, o que está acontecendo? Nossa, que estranho, ou parecer forçado, né? Então, tanto a forma como foi decupado, como a fotografia fez e como a direção de arte em conjunto coloca essas informações no universo, que está no universo, mas ao mesmo tempo é uma informação para quem está assistindo, né? Não para quem está lá dentro. E isso foi muito bem feito. Então, parabéns também. Só um comentário, acho que o Antônio colocou um ponto bem legal, que acho que a função do diretor é criar essa atmosfera e esse universo. E acho que os dois filmes, que a gente tem como exemplo, além de outras produções, né, a gente embarca com a arte, com a fotografia, com a atuação, no Riscando Fósforo. E no Antimônio também, nessa quebra da verdade, de entregar que é estúdio, mas que tem essa coisa do trauma. São elementos que são, vamos dizer, não antagônicos, mas os dois projetos constroem esse universo que a gente entra nos dois filmes, né? São diferentes em vários aspectos, mas a gente entra na atmosfera, na visão de direção coletiva, acho que ambos um pouco coletiva, das duas atmosferas, que aí mostra o trabalho da direção nos dois projetos, né? Só um comentário mesmo. Complementando isso, acho que um processo muito importante da direção é essa primeira imagem, né? Porque é tipo, a forma como a gente começa o filme, né? Então, a forma como elas escolhem, como a gente escolhe, qualquer um escolhe, a primeira imagem que a gente tem, ela é muito poderosa para todo o resto do filme. Então, e eu acredito que vocês conseguiram muito bem, é isso, assim, durante o processo já sei sobre o que é o filme, já sei como vai ser, como vai funcionar, entendi a dinâmica, entendi como vai ser mais ou menos os problemas, a atuação, só na primeira imagem, que é uma coisa muito difícil, que é o papel do diretor conseguir imprimir o filme numa imagem só, mesmo que tenha vários minutos pela frente ainda para acontecer, né?
Não, estamos aqui, desculpa, falei fora do microfone, né? Recebemos aqui o sinal do tempo, gente. A gente podia ficar até amanhã aqui, com certeza. Até temos umas perguntinhas, mas eu queria falar, se vocês não querem fazer uma fala de encerramento e depois, de repente, chamar, ver se alguém quer falar alguma coisa do plateia, chamar o pessoal. Obrigar a Juliana a vir aqui também, que ela não gosta. Todo esse processo. Mas eu vou, para essa fala final, tem uma pergunta que eu vou deixar assim, que eu acho que pode ser legal. Que veio do YouTube aqui, que quais foram as influências de vocês, mas assim, não só filmes, né, obras, coisas, como vocês se relacionaram com isso. Imagino que serão universos muito diferentes. De certa maneira, vocês falaram de alguns documentários, né, mas essa coisa da pesquisa científica também apareceu. Mas se vocês puderem encerrar. Às vezes também, do olhar de vocês, nas referências, acho que comentado talvez um pouco do EVA, porque é um processo anterior, né, que vocês foram diretoras de arte as duas, se eu não engano. Ai, perdão. Sempre vocês invertem. Mas que é interessante. Ou é uma diretora de arte, e aí juntou, né? E acho que também vocês podem puxar um pouco para o 16, que é comentar um pouco do trabalho. E acho que uma coisa que ficou, né, que isso eu me confundo também, o Riscando tem uma carreira aí, né, que vai começar a circular festival, né? E o Antimônio já tem uma etapa de finalização dessa etapa, né? E acho que o Lucas perguntou quais os festivais que vocês foram, qual a experiência. E vocês também podem colocar a experiência da ABC, né? O primeiro, né? Que eu acho que o importante do trabalho que vocês fazem de aprendizagem, de compartilhar a visão de um mundo, e nesse primeiro momento curto são os festivais, né? E não é só para colocar no currículo, é o outro assistir teu filme que está fora do nosso universo, né? Acho que quando você vai no festival, você já viu o filme 30 vezes, né? Você olha para o cara do lado, como é que ele está percebendo o filme, né? Que é uma experiência legal. Até aqui numa edição menor, como é que as pessoas percebem o filme, tá? Eu me alonguei, né? Mas é isso. Mas acho que a gente tem uns tempinho, né? Umas coisas aí, tá? Eu não tenho muito mais o que falar, porque eu já falei bastante, mas sim, o Antimônio já está circulando faz um bom tempo. A gente conseguiu atingir muitos lugares. Eu acho que a fala do Barreto de ser um filme que não tem fala ajudou muito para ele circular no mundo. A gente participou em festival, Antimônio circulou em Paris, em Londres, Estados Unidos. Não lembro o nome dos festivais, me perdoam. Mas eu posso fazer essa curadoria depois e compartilhar com vocês exatamente quais são os festivais. A gente já levou alguns bons prêmios que a gente ficou muito feliz, como melhor filme experimental, melhor filme estudante, de estudantes, né? Não sei o que falar para encerrar, eu acho que é isso. Só vou concluir, porque às vezes a gente consegue ir ou não no festival. Vocês conseguiram em algum internacional? Internacional, não fomos em nenhum, porque exatamente a época de circulação do Antimônio foi quando estava voltando da pandemia, então todos os festivais foram online, era tudo online, e aí a gente acabou não tendo a oportunidade de ir presencialmente em nenhum festival internacional. A gente participou aqui em São Paulo em alguns, em Santos também. Não, presencial não, em Santos não foi. Exato. Mas, enfim, é isso. Não sei o que mais falar sobre. Tá bom, perdão. Não, é isso, gente. Obrigado pelo tempo. Eu ficaria falando mais 2 horas aqui, conversando com vocês, falando sobre cinema, falando sobre o processo de distribuição, que é uma pauta super legal para a gente falar também. Mas é isso, nosso tempo já deu. Muito obrigado por todo mundo. Obrigado, gente, e é isso. A gente era das suas influências que a gente não tinha comentado. Perdão, que os professores ficam falando 4 perguntas, deixam vocês confusos. Espera aí, desculpa. A gente teve algumas, assim, na verdade, porque a gente queria trazer essa coisa meio indie, acampamento, adolescente. Aí tem uma série que a gente usou bastante referência, que é Você Alaska, que é uma minissérie e ela tem essa mesma vibe, assim, adolescentes, bebidas, pensamentos filosóficos, enfim. E... Achei que você queria falar do curta. Do outro curta que a gente
Esse que a gente teve um curta que foi indicado ao Oscar, eu acho que ano passado, que eu acho que se fala Invincible, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas quando eu assisti, eu falei, meu Deus, que fotografia linda, estou obcecada. E aí o Klaus também assistiu, e aí ele falou, amei também, e a gente queria muito trazer um pouco dessa fotografia para o nosso filme, porque, nossa, era muito bonita, tanto é que tem um plano específico que é lá mais no final, que é exatamente igual o do curta, que eu estava obcecada. Então, essa foi uma referência mais, tipo, fotográfica, né? E eu não consigo mais lembrar de outra que a gente teve. Eu sei que teve outras, mas acho que essas são as principais para falar agora, né, com o nosso tempo. E a experiência no Prêmio ABC foi, ai, gente, loucura, absurdo também, muito legal. A gente foi indicado como melhor fotografia estudantil para o nosso diretor de foto, Klaus. E, assim, lá, pô, só tem gente muito, muito top, assim, a galera muito boa. Então, a gente foi... muito grato, né? Foi o máximo poder estar lá. E saber que tem um dos nossos sendo prestigiado, assim, sabe? Mas, enfim, só de participar foi ótimo, de estar ali no meio e tal. Agora a gente está nesse processo de tentar fazer nosso curta rodar. E, acho que nós duas, a gente quer agradecer muito pelo que vocês falaram. O de vocês também é sensacional. Tipo, dá realmente para sentir tudo que vocês disseram. E é um trabalho muito legal, muito lindo. E você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que finalizar, mas obrigada mesmo. Por mim, a gente ficava aqui horas falando do filme um do outro. Mas muito obrigada. A gente está muito, muito grata de poder estar aqui, chamado para poder conversar. Assim, é muito gratificante mesmo. A gente que agradece, tá? Talvez seja a parceria de dois grupos que se encontram para fazer algum projeto, não é? Quem sabe, né? Mas acho que, assim, de encerramento mesmo, para ser mais pessoal, falar de vocês mesmo. A experiência de curta, o que vocês quiserem falar do cinema, quiser compartilhar com futuros cineastas, porque vocês já estão na beira da profissão, né? Já são cineastas. Acho que colocar alguma coisa ali de coração ali, só para encerrar. Mas acho que agradecer. A gente pode terminar a nossa parte aqui, né, Lucas? Senão a gente fica muito tempo. Não, queria agradecer, mas primeiro, ninguém quer comentar nada, vocês não querem vir? Só a professora Juliana, que é da organização, está aparecendo. Tá bom. Nossa, a gente queria agradecer imensamente. Assim, é muito legal ver vocês de volta. É muito legal. A gente precisa trazer o 16 para cá. É muito legal. E, realmente, a coisa da circulação foi a primeira coisa que eu perguntei. Quando você chega, não é encheção de saco, é porque a gente sente que merece. Sabe, uma coisa de, as pessoas têm que ver, tal, essa coisa. Mas obrigado muito. Assim, é sempre muito incrível, assim. E muito legal esse diálogo. Eu fiquei só com uma dúvida. Vocês conheciam? Vocês conheciam? Ah, tá. Sim. Não, imaginei. Ah, que legal! No câmera escura. As festivais internas. Que é muito legal, né, esse processo. Mas é isso. Queria agradecer todo mundo. Daqui a pouco a gente obriga a Juliana. Agradecer o Ricardo que me chamou, inventou o evento. Falar que tem mais, mas eu não sei a data, não sei nada. Tem mostra, mas aí vai acontecer. Tá bom? E muito obrigado, de verdade, gente. Muito feliz de ver vocês todos, né, na verdade. Mas não só vocês. Não, Juju, acabou. Ixi. Peraí. Aí vocês falem, fiquem livres para falar. Tá, eu acho que, para mim, vou falar principalmente sobre a questão de faculdade e de como é esse processo. Eu acho assim, é muito difícil você encontrar, nós aqui do lado de fora, você encontrar um lugar onde tem muita gente querendo fazer cinema e você tem pessoas que sabem vários processos e sabem ensinar. Então é muito difícil. Então é um lugar que precisa se aproveitar, né? Às vezes a gente sente talvez que não aproveitou o suficiente, né? Sempre sai com essa dor no coração, mas é um momento de colocar isso para fora e fazer curta, fazer um monte de coisa, porque você não sabe quando você sair da faculdade qual a próxima vez que você vai fazer um curta em tão pouco tempo, com tanta gente querendo fazer a mesma coisa, todo mundo pensando junto. E eu acho que é isso, eu acho que é um processo importante e entender que é um processo coletivo,
né? Então, você vai experimentar várias coisas, você vai se conhecer durante o processo, não só como função, se você é diretor, se você é roteirista, se você é direção de arte, mas você vai se conhecer, porque eu acredito que o cinema tem a ver com si, e vários individuais, né? Vários si. E acho que é isso. Não sei, já falou por nós dois. Complementando, então, o que você disse, a gente leva muito da academia, né, desse processo da faculdade, as pessoas, o nosso grupo, a nossa equipe, que a gente vai carregar para a vida, com certeza, os professores. Então, é exatamente isso que o Barreto falou. O momento que a gente tem de viver, de se experimentar, de testar coisas, é aqui na faculdade. E, às vezes, a gente está falando isso, a gente se formou não faz nem 6 meses, né? É super recente. Mas agora a gente olha para trás e fala, putz, eu podia ter aproveitado muito melhor, eu podia ter feito muito mais coisas, a gente podia ter se jogado muito mais. Às vezes parece um processo quase que burocrático, né? Fazer faculdade, mas não é. No final das contas, é um processo experimental, onde a gente está aqui para se descobrir, como eu fiz no meu segundo semestre, e quis dirigir, quis me descobrir, me testei em várias outras funções. Eu acho que a faculdade é sobre você se relacionar e se conhecer e conhecer os outros. Eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Falou bonito. Nossa, eu acho que eu vou só complementar o que estão falando, porque realmente é isso. A faculdade é sobre você levar as pessoas, conhecer as pessoas e estar com professores e aprender muito. A gente se formou ano passado, eu tenho um semestre de diferença, mas eu senti muita falta, muita falta. Foi muito difícil. Estou começando a me acostumar, mas agora, só de vir para cá, já fiquei, ai, meu Deus! Porque é um momento muito importante, é muito gostoso, e acho que a maior dica que eu dou é faça amigos mesmo para levar para a vida, para quando acabar a faculdade, que é o momento que você mais vai conseguir fazer cinema mesmo, você continuar podendo fazer isso quando der. Eu acho que é o mais importante. Eu sou muito grata de ter feito os meus amigos e poder criar com eles ainda, poder estar pensando em fazer mais coisas com eles. E é muito bom, e eu sou muito grata para os professores também, que sempre foram muito maravilhosos. Eu aprendi muito. É realmente aproveitar cada momento, porque vai sentir muita falta e vai ficar com o sentimento de quero mais, devia ter feito mais, que saco. Eu acho que é tudo isso que falaram, né? Tipo, eu sempre falo que se você escolhe fazer cinema, já é por amor, né? Tipo, você já está nessa pelo carinho e pelo amor. Só que, ainda assim, eu acho que eu, por exemplo, posso falar que eu dei a grande sorte de encontrar um grupo de pessoas que dividem completamente a mesma paixão alucinante do que eu, assim. A gente a gente criou raízes de uma grande paixão em conjunto, assim. E acho que é isso que deixa tudo mais fácil, né? E depois que você sai, assim, mesmo da faculdade, você fica com aquela saudade do que passou e a saudade do que pode vir, que já entra aí no tema de Riscando Fósforos, né? Mas você tem uma saudade do que ainda não existiu, e como vai ser e tal, e aquela grande vontade de fazer acontecer. E é sempre bom, mano, lembrar de não desiste, as coisas são complicadas para todo mundo e uma hora vai. É um lugar de troca, mas a gente aprende com vocês também. Acho que agora precisa da Juliana, que quer encerrar, ela tem que vir aqui, e a equipe também, e encerramos. Obrigado novamente, tá bom? Foi ótimo. Não vai vir todo mundo aqui nem para aparecer, vai ter... Eu tava tentando proteger, senão o Ricardinho ia... O quê? Não, tô brincando. Não, pode vir. É mais importante o momento do que a transmissão é importante. Essa é a Ju. Gente, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem aceitado o convite. É a idealização do professor Ricardo Matsuzawa, a turma dele também está assistindo pela internet, e eu fiquei muito feliz de ver que a galera que está assistindo pela internet também está interagindo bastante, está comentando, né, levantou questões, trouxe as perguntas que o professor Lucas comentou, então, muito obrigado. Vamos deixar marcado já o próximo Cine Encontro, dia 31 de outubro. E aí a gente vai falar com a Priscila Betim,
sobre o filme dela. É um longa, uma realizadora independente, então vai ser muito legal. Espero encontrar a galera aqui de novo. E, de novo, muito obrigada a todo mundo que voltou, veio, sentir uma saudade da gente. A gente sente muita falta de vocês também. E muito obrigada aos alunos de direção que também vieram da Paulista para cá, aproveitaram, a galera que está online. O pessoal que está lá em cima, o Botinhas, as meninas, o Luca, o Vitor, a Laura e o Samu, que são do Núcleo de Cinema, que vieram hoje ajudar a gente na produção. E acho que, da minha parte, é isso. Muito obrigada. Pessoal da remota, da direção remota. Agora, quando o Lucas for editar o vídeo, que ele também não sabe, subir os créditos, vocês podem vir para cá, para a equipe e tal. Obrigado, é isso, né?